destrói principalmente as águas, que vai ser o principal problema que a gente vai ter aqui da poluição. Então é preciso que a gente tome posição. E vocês, enquanto jovens, têm esse poder da comunicação. Então nos ajude aí nessa grande bandeira. Obrigada. Boa noite a todos. Gostaria rapidamente também de colocar a minha posição em relação às discussões que já foram feitas tanto no período da manhã quanto no período da tarde, também agora no período da noite. Dizer que a nossa parcela nós já a fizemos lá na Câmara de Vereadores. A Arlete colocou bem, essa é uma discussão que comumente aparece na pauta, mas principalmente nós que trabalhamos com os nossos jovens aí na sala de aula no dia a dia, sabemos que muitas vezes está nos nossos programas, nas nossas pautas de atividades e do nosso currículo também essas questões. E hoje a gente está sentindo que essas questões que até então estavam lá em Araxá, agora estão bem pertinho de nós. Então, hoje de manhã, acho que foi o Miro que colocou, eu achei bem interessante quando ele colocou exemplos de municípios vizinhos, como São Martinho, que agregam valores quando sabem fazer e utilizar a economia ou o espaço natural que está bem pertinho de nós. Muitas vezes está ali na frente dos nossos olhos, o que falta é explorar e fazer bom uso desse espaço. Então, esses empreendimentos fixam as pessoas no seu espaço, principalmente nós, que hoje temos um problema muito sério do êxodo rural, faz com que esse homem do campo permaneça no seu espaço e agregue valores, né, na sua economia. Então a gente daí também, eu já defendi hoje de manhã a minha posição em relação à fosfateira. Eu já coloco inclusive nos meus escritos, quando a gente escreve para o jornal, a nossa posição também contrária, porque a gente sabe que podemos talvez, como diz assim, diretamente, não estão tão próximos geograficamente, mas de repente aí daqui a um pouco em função de, ou em consequência da chuva ácida, ou pensar também um pouquinho em todos aqueles que moram no vale, que vão ser aqueles que vão ser afetados. Então minha posição também já foi bem clara em relação tanto ao posicionamento lá na Câmara de Vereadores, como a minha posição particular, e também em sala de aula, de que nós somos contrários a esse empreendimento. Uma questão, vocês preencheram ali uma lista com nome e endereço? Já está ali? Bom, hoje de manhã e à tarde nós perguntamos ao público aqui, aos participantes, de que forma nós poderíamos fortalecer essa luta contra a fosfateira. Nós estamos contra a fosfateira porque nós estamos a favor de um outro modelo de desenvolvimento que é sustentável. Por isso somos contra esse projeto da fosfateira. A minha pergunta é o seguinte: a Montanha Viva entrou com uma ação civil pública contra, pedindo a suspensão da licença ambiental prévia, e já conseguiu uma liminar em primeira instância na Justiça Federal. Depois, ao tempo que essa ação foi andando, nós tivemos uma adesão do município de Rancho Queimado. Depois, o município de Braço do Norte, nós conversamos com o prefeito, ele aderiu. Por último, agora, o município de São Ligério. O município de Laguna, o prefeito já está em análise. Eu gostaria de perguntar ao prefeito Silvio, de Rio Fortuna, se existe a possibilidade de Rio Fortuna também subscrever essa ação civil pública, junto com os outros municípios. Porque isso é muito importante, porque isso reforçaria ainda mais a nossa luta contra a fosfateira e assim teríamos mais força para impedir, nesse momento, a implantação desse projeto. Prefeito. Eu gostaria de, em relação a esse assunto, dizer que a minha manifestação pessoal é contrária também. Já no meu depoimento coloquei que, com certeza, os impactos ambientais poderiam ser muito fortes também no nosso município. E o prefeito não manifesta a opinião dele particular, a opinião do povo. Se o povo e a opinião pública pensa dessa maneira, por que não? Pode ser diferente, né? Então, nós também
Com certeza vamos analisar com carinho essa colocação e, se for necessário, vamos fazer parte também desse processo, porque, se fosse assim, eu não teria participado das audiências públicas. Tive em 3 audiências públicas onde se discutiu esse assunto. Mas, como disse, é importante, o primeiro passo aqui, que está se dando aqui, é levar o conhecimento de uma parcela da população muito importante, que são os nossos jovens. E, com certeza, o prefeito de Fortuna vai fazer parte desse processo, contribuindo, porque se tem uma riqueza que nós temos aqui no nosso município, na nossa região, são as nossas águas. Somos uma das regiões com maior potencial hídrico aqui de todo o Brasil, com certeza. Não quantidade, qualidade até dentro. Então, o município de Fortuna, sim, tem essa disposição e, com certeza, vai fazer parte dessa campanha em prol de uma qualidade de vida cada vez melhor. Obrigado, prefeito. Jorge, quer falar alguma coisa, Jorge? Eu queria só colocar aqui que a informação que a gente teve da parte da juíza do Ministério Público, se a gente contasse na nossa ação civil pública com 5 municípios que aderissem à nossa ação, o projeto da fosfatena estaria completamente inviabilizado já aqui em Santa Catarina. São 3 que a gente tem. E 5 municípios já é uma grande área de cobertura, uma grande área de riscos grandes que podem sofrer. Então, quer dizer que atualmente são 3 que nós temos. Falta mais 2. 4 Você em Rio Fortuna, falta mais 1. Pelo que a gente sabe, não. Mas são 3 que são significativos. Laguna parece que também está seguindo. Então, quer dizer que esse baixo-assinado lá que o pessoal de Laguna levantou, de 6.000 assinaturas, é bastante significativo. E a gente sabe, a gente foi convidado para participar de uma carreata no dia 5 de junho, dia do meio ambiente, que vai sair a Rejane e o padre lá de Laguna, vão sair de Laguna até Aritápolis. Então, vocês aí podem se informar nesse movimento e participar dessa carreata, todos eles contrários à instalação dessa mineração. Então, é muito importante que vocês tomem consciência, não apenas consciência do fato, mas consciência do poder de vocês. Porque quando a gente começou esse processo, todo mundo dizia, pô, vocês são uma ONG praticamente desconhecida, vocês vão querer parar uma BUNG, uma IAR. Na realidade, a gente está simplesmente mostrando que ali, pela nossa Constituição, é um lugar proibido, um lugar impróprio. Porque se algum de vocês que for proprietário rural, for fazer algum dano numa nascente, vai vir de caminhão assim o pessoal da Fátima. E a própria Fátima estava já, se nós não tivéssemos atuado, autorizando eles a desmatar 400, quase 500 hectares de Mata Atlântica lá no Rio dos Pinheiros, aquela área que eu mostrei uma montagem fotográfica. Então, aquilo ali é uma área nossa, as nascentes são de todos. Então vocês podem se posicionar. A grande lição que eu aprendi nisso, eu como biólogo, como ambientalista, como ativista, foi: sim, nós podemos. É só tomar consciência e motivar o pessoal. Ainda sobre essa questão que o Jorge fala, e quando foi instalada aqui as PCHs, também tinha um cenário bonitinho. Não vai ficar nenhuma árvore ali, nós vamos tirar tudo, vai ficar tudo certinho, nós vamos recompor. Mas a gente sabe que no dia a dia o fato não é bem assim, né? E é só ir lá e olhar. Então, se prepara todo um cenário para nos enganar e depois a gente sabe que não é isso que acontece, né? E não estou discutindo a importância das pequenas PCHs que estão colocadas aqui, mas sim o fato do Zeia Rima, né? Que se prepara todo um cenário que se diz que é alguma coisa bem diferente, depois o dia a dia, a prática é bem outra. Então, tem que ficar de olho bem aberto e atento ao que se encaminha.
Alguma dúvida a mais? Nós já estamos perto do encerramento. Oi. Se existe uma data limite para que os municípios ainda não se posicionaram, tem que se posicionar, por exemplo, existe uma data limite para... Olha, não existe uma data limite, existe assim, ó, se tivesse feito ontem, era melhor. Quem não fez ontem, faz hoje, que é bom ainda. É porque o processo vai adiante e à medida que vá para uma instância final em Brasília e os municípios não tiverem feito a adesão ainda, a gente perde força. Então agora é o melhor momento de se fazer isso, né? Aliás, é o segundo melhor momento. O primeiro